1 Tessalonicenses capítulo 1. Imagina uma igreja que começa em 3 sábados. Imagina Guarulhos. O cara chega aqui em Guarulhos, começa uma igreja em 3 sábados. 3 sábados, ele prega o evangelho, ele estabelece liderança, treina equipe de louvor, compra as cadeiras, bota o equipamento de som, bota o louvor, bota o segurança na pé do pastor. E aí a igreja começa. Imagina isso. 3 semanas uma igreja começa. Você consegue imaginar isso? Agora deixa eu dizer, olhe para mim e preste atenção. Isso não é regra, tá bom? Isso é um fenômeno que aconteceu em Tessalônica. Atos capítulo 17, você não precisa abrir, mas você confia em mim, por favor, pelo menos agora. Atos capítulo 17, do versículo 1 aproximadamente até o versículo 8 ou 9, vai narrar o início da igreja de Tessalônica. E diz que Paulo chega em Tessalônica, e em 3 sábados ele prega na sinagoga. Lucas vai registrar isso. Em 3 sábados ele prega na sinagoga. Ele prega na sinagoga, e agora a história que não está registrada em Atos, mas os comentaristas vão nos ajudar nisso, vai dizer que no sábado ele está na sinagoga e durante a semana ele está no mercado. Tessalônica era uma cidade portuária, uma cidade rica, uma cidade que uma das grandes vias romanas cruzava essa cidade, e de forma que ali em Tessalônica tinha judeu, tinha gentil, tinha escravo, tinha gente de tudo quanto é lugar do mundo. E aí Paulo chega ali em 3 semanas, ele começa uma igreja. Imagina isso? 3 semanas. Mas você sabe que o diabo não fica sossegado com a nossa paz. Você sabe disso. Você sabe disso. E aí começa um burbúrio ali. E eles começam, e a história diz, o texto vai dizer que eles contratam alguns homens que estão no mercado, porque durante a semana Paulo ia pregar no mercado, final de semana na sinagoga. Era essa a estratégia dele para implantar aquela igreja. E aí contrata alguns homens para falar mal de Paulo e dos crentes. E aí eles vão na casa de um camarada chamado Jason, e aonde a igreja estava se reunindo. E ali montam uma história, e nada novo debaixo do céu, criam uma narrativa. Já viu isso em algum lugar? Eles criam uma narrativa e ali complicam um pouco a vida, e Paulo precisa sair fugido dali. Você sabe da história, você sabe muito bem, eu só estou lembrando você, que Paulo dali, ele vai chegar ali em Corinto. E ali em Corinto, Paulo fica ali em Corinto, e ele manda Timóteo ir até Tessalônica e trazer notícias para ele. Depois de aproximadamente 1 ano ali em Corinto. Ele vai para Corinto, e ali ele está em Corinto, e ele fala assim: Timóteo, vai lá ver como é que estão os irmãos em Tessalônica, e traga notícias para mim. E aí Timóteo vai, e Timóteo traz a notícia. E quando Timóteo traz a notícia, Paulo vai escrever a carta de 1 Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica. Estão comigo? Entenderam o que está acontecendo? Vamos ler o texto agora, Tessalonicenses capítulo 1, nós vamos ver os primeiros versículos aí, a gente vai lidando com o texto. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando em nossas orações. Lembramos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. E o que esses irmãos têm demonstrado, e eu sugiro você que grave isso aí, tá bom? Não é condição para você entrar no céu, mas vai me ajudar muito, tá bom? Olha só, ele vai dizer o que vocês fazem, como que está a igreja aí. Ele vai dizer, o trabalho que resulta da fé. Estão comigo? Então diga assim, o trabalho que resulta da fé. De novo. O trabalho que resulta da fé. Paulo está ouvindo isso de Timóteo. E ele continua e diz, o esforço motivado pelo amor. Diga comigo. O esforço motivado pelo amor. E a perseverança proveniente da fé. Agora não precisa falar mais, eu vou continuar lendo. Em nosso Senhor Jesus Cristo, sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu. Agora olha o verso 5, e você precisa ler o verso 5 forte comigo. Diz assim, porque o nosso Evangelho
não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês. Agora eu continuo aqui. De fato, agora sou eu. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, vocês se tornaram o quê? Que está no texto? Modelo. Paulo está dizendo assim, todo mundo está copiando vocês agora. Vocês se tornaram na Ásia Menor modelo. Volto para o texto. Para os crentes de toda a Macedônia e Acaia. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor Jesus na Macedônia e Acaia. E não somente isso, mas também por toda parte tornou conhecido a fé que vocês têm em Cristo Jesus. A fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre vocês, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Amém? Eu li devagar, é porque eu estou sem o óculos, tá? Aí eu pedi a ajuda de vocês. 3 semanas essa igreja começou. Essa igreja começa e Paulo precisa fugir de Tessalônica porque ele está sendo perseguido. E agora Paulo escreve para essa igreja o seguinte: vocês são modelo e eu não tenho mais nada para falar com vocês. O que eu tinha para falar já está aqui. Mas Paulo vai incentivar esses irmãos, porque eles estão vivendo algumas dificuldades. Alguns deles disseram assim, nós queremos seguir Jesus, e o Império Romano veio e tomou todo o patrimônio que eles tinham. Nós queremos que os nossos filhos estudem, você não pode porque você é cristão. Você não se curvou ao grande imperador. E eles começam a passar alguns problemas, e aí Paulo vai escrever a primeira carta de Tessalonicenses, falando sobre que eles podem perseverar apesar do sofrimento. E na segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer que Jesus vai voltar. Aguenta mais um pouco. Jesus vai voltar. E a volta de Jesus trouxe esperança para aquele povo. A volta de Jesus não era fórum de discussão teológica sobre quando Jesus vai voltar. E sim, Paulo disse assim, Jesus vai voltar. Amém? Jesus vai voltar. Então, basicamente, eu queria olhar para o verso 5, e no verso 5 fazer algumas perguntas para esse texto. Eu queria que você me acompanhasse. Eu acho que projetou o texto, né? Projetou? Então, bota o verso 5 aí, porque eu já sou avô. Olha só, no verso 5 ele vai dizer o seguinte: porque o nosso evangelho não chegou a vocês, continua por favor, somente em palavras. Algumas expressões aqui que a gente precisa guardar no começo de uma igreja, no meio de uma igreja e no fim de uma igreja, quando Jesus não voltar. A primeira coisa que Paulo vai dizer a esses irmãos, e o segredo do sucesso da igreja de Tessalônica, Paulo vai dizer assim: o evangelho chegou. O evangelho chegou até nós. Por que você está aqui? Porque o evangelho chegou. O evangelho chegou em Guarulhos. O evangelho chegou na sua família. O evangelho chegou na sua vida. O evangelho chegou na terra que você vivia, você entendeu o evangelho, talvez você veio para São Paulo e aqui você encontra uma igreja, e essa igreja é uma das expressões de Deus, da graça de Deus aqui em Guarulhos, e o evangelho nos encontrou. E talvez a gente poderia fazer uma pergunta assim: o que é esse negócio de evangelho? Porque via de regra a gente confunde evangelho com outras coisas. Por exemplo, a gente fala assim: o evangelho está sendo perseguido na Rússia. O evangelho está sendo perseguido no Paquistão. Em outras palavras, a gente está dizendo, a igreja está sendo perseguida. Mas o que eu estou dizendo aqui não é a instituição, não é o CNPJ da igreja. Eu estou dizendo sobre o organismo vivo.
Quando o evangelho chega, quando o evangelho abre as portas, esse evangelho é irresistível aos ouvidos, amém? Amém? Então, quando o evangelho chegou na nossa casa, não teve como resistir, o evangelho entrou. E o evangelho, quando entra, o texto vai dizer para nós, quando o evangelho chega, lá no final do texto ele vai dizer, eles abandonaram os ídolos, lembra disso? Lembra disso? Eles abandonaram os ídolos, por quê? Porque quando a gente encontra o evangelho, não tem como a gente voltar desse encontro a mesma pessoa. Não tem, essa conta não fecha. E vamos entender um pouquinho o que é esse evangelho. Se você puder, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, uma das regras da hermenêutica, da interpretação bíblica, é que a Bíblia interpreta a própria... Diga comigo, a Bíblia interpreta a própria... Então diga mais uma vez, que enquanto isso eu acho aqui. A Bíblia interpreta a própria... Então, olha só, o que Paulo vai dizer? Paulo, servo do nosso Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o quê? O Evangelho de Deus. Então, Paulo é servo. Olha só que legal, né? Paulo é o apóstolo. E se tem um apóstolo com A maiúsculo, quem que é? Quem que é? É o Paulo. É o Paulo. E aí, ele não dá carteirada. O que ele diz? Ele diz o quê? Meu irmão, você podia tomar jeito, né? Você está entendendo? Você podia tomar jeito, né? Você foi educado aos pés de quem? Da tia Maria das Dores, da 4ª série. Paulo foi educado aos pés de quem? Se coloca no seu devido lugar. Amém? Credo, pastor. Eu vim aqui para cantar parabéns, está falando isso? Não sei se vocês vão me convidar de novo, então eu falo tudo. Olha só, servo do nosso Senhor Jesus Cristo, verso 2. O qual foi prometido por ele antemão, por meio dos profetas, segundo as Escrituras, acerca do seu filho como homem descendente de Davi, e que mediante o Espírito da Santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Quem que é esse cara? Fale forte comigo, quem que é esse cara? Jesus Cristo. Paulo está declarando. O que é esse evangelho? Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, por que a igreja de Tessalônica foi um fenômeno? Por que a igreja de Tessalônica, agora Paulo escreve que é um modelo, sabe por quê? Porque o evangelho chegou, Jesus chegou. E se você for para Atos capítulo 17, você vai ver que o texto, Lucas vai dizer assim, que Paulo entrava na sinagoga e arrazoava as pessoas. Essa expressão arrazoava, o Lucas está dizendo ali que Paulo anunciava o evangelho, dessa expressão vai vir a expressão apologética, e Paulo defendia a fé, trazendo argumentos convincentes e convencia intelectualmente aquelas pessoas na sinagoga. Ele arrazoava, as pessoas não conseguiam conversar, debater com ele, porque os argumentos dele eram tão fortes que ele dizia, agora, o que a gente faz? O que aconteceu? Algumas pessoas se converteram. Mas sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está tirando agora o foco dele em Tessalonicenses. Ele está dizendo assim, quem chegou não foram os meus argumentos. Quem chegou não foi a minha capacidade de convencer vocês do evangelho. Quem chegou aqui foi Jesus Cristo, amém? Amém? Quem chegou foi Jesus Cristo. Quem chegou na sua casa foi Jesus Cristo. E a gente precisa, deixa eu te dizer umas coisas aqui. A gente precisa falar menos da gente e mais de Jesus. A gente precisa falar menos da nossa logomarca e mais da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quem transforma a vida não é a nossa filosofia de ministério. Quem transforma a vida é a pessoa do nosso Senhor Jesus. Porque o evangelho chegou. Amém? E a gente precisa lembrar todo dia o que Jesus fez, quem Jesus é e o que Jesus vai fazer um dia. Jesus, ele veio, ele se fez maldição. Eu sei que vocês leem o credo, em toda a ceia parece, né? Vocês leem o credo. E o povo, desculpa o que eu vou dizer, eu não quero te ofender, eu só quero tentar colocar o pingo nos is, por favor. E as pessoas
elas têm sido tão ignorantes na Bíblia, tão ignorantes na Bíblia. Eu lembro quando a gente começou a plantar a igreja, a gente lia o credo. Tinha crente lá que depois que a gente lia o credo fazia assim. Estou falando de crente. Estou falando de crente. Nós precisamos lembrar todo dia quem é Jesus. Amém? O que Jesus fez por nós. E a gente não pode esquecer que um dia Jesus vai voltar. Se domingo que vem você chegar aqui 10 horas e não tiver ninguém, você não errou a igreja, você ficou. Você ficou. O que Paulo está dizendo à igreja de Tessalonicenses, sabe por que vocês são uma bênção? Vocês são a bênção não porque vocês têm estruturas. Vocês são a bênção não porque vocês têm um louvor bom. Não é só isso, não é só isso, não é só isso. Isso é bom, mas não é só isso. Vocês são uma bênção porque o Evangelho chegou. E o Evangelho é quem? Jesus Cristo. Mas Paulo continua lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5. Ele vai dizer, o Evangelho chegou na minha casa. E quando o Evangelho chegou na minha casa, ele virou do avesso as coisas. Sabe por quê? O próprio Paulo vai dizer em Efésios o seguinte, aquele que roubava não rouba mais. Então esse negócio de você falar para mim que você teve um encontro com Jesus e você continua tratando a sua mulher mal, você não teve encontro com Jesus não, desculpa. Esse negócio de você, minha irmã, esse negócio de você falar que você teve um encontro com Jesus e você continua falando mal do seu marido, você não teve encontro com Jesus não. Você teve encontro com no domingo. Esse negócio da gente falar que teve encontro com Jesus e continua na internet vendo o que não presta, a gente precisa rever os nossos conceitos. Porque Paulo vai dizer assim, aquele que roubava não rouba? O que é um bandido preso? Um bandido desempregado. Porque ele vai dizer assim, aquele que roubava não rouba mais. Agora ele trabalha com as suas mãos e faz o quê? Trabalha com as suas mãos e faz o quê? Abençoa. 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 Que Deus nos abençoe a viver isso. Mas deixa eu continuar aqui. Mas no verso 5 ele vai dizer, o Evangelho chegou. E quando o Evangelho chega, ele muda. E o pessoal foi para a praça pública e queimou os ídolos. Lembra disso? Queimou os ídolos. Queimou os ídolos. Segunda palavra que ele vai usar agora no verso 5, ele vai dizer assim, o Evangelho chegou, e como que o Evangelho chegou até nós? No poder do Espírito Santo. É isso mesmo que está no texto? Confere comigo. Amém? Estão comigo? É assim, não. É isso que está no texto? O Evangelho chegou, Jesus chegou. E Jesus chegou não de qualquer jeito. O texto vai dizer, o Evangelho chegou a nós no poder do... Ah, mas nós somos uma igreja reformada, pastor. Aqui a gente... Se eu estivesse numa igreja pentecostal, eu ia falar assim. Minha mensagem ia ser assim. Vocês precisam estudar a Bíblia. Vocês precisam estudar a Bíblia. Vocês não podem ficar acreditando em qualquer coisa. Numa igreja de boa teologia, numa igreja equilibrada, numa igreja que tem um pastor que tem uma boa teologia, os irmãos têm uma boa teologia, eu diria o seguinte, vocês precisam buscar mais o Espírito Santo. Amém? 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 Estão comigo? Amém? Amém? Então, numa igreja de boa teologia, eu disse, vocês precisam orar mais. Vocês precisam jejuar. Vocês precisam acordar de madrugada para orar. Vocês precisam buscar o Senhor em oração. Você precisa fazer jejum, você precisa fazer campanha de oração. Você tem que orar, sacode o seu esqueleto, vai fazer alguma coisa. Vai dar trabalho para o capeta. Mas o texto vai dizer, Paulo vai dizer o seguinte, o Evangelho chegou no poder do Espírito Santo. E o que é o poder do Espírito Santo? É descobrir RG e CPF no culto? Não. John Knox vai dizer o seguinte, um dos pais aí da nossa teologia, ele vai dizer que o poder do Espírito Santo é a presença constante de Deus em nossa vida. O que é o poder do Espírito Santo? É a presença constante de Deus na nossa vida. Então, você levanta de manhã e você sabe, Deus está nesse negócio, amém? Amém? Deus está nesse negócio. Você vai trabalhar, quando você chega no seu trabalho, Deus está nesse negócio. Quando você olha para os seus filhos que te irrita, você quer matar, mas não pode, porque dá cadeia, e você fala, Deus está nesse negócio. Não dá para acreditar, mas Deus está nesse negócio.
Então John Knox vai dizer, é Deus no negócio. Então Jesus chegou e assim, era nítido na igreja de Tessalônica que Deus está nesse negócio. Por que Deus está nesse negócio? Não é porque eles tinham uma boa logomarca, não é porque eles tinham um bom prédio. Sabe por quê? Porque era evidente na vida das pessoas a transformação. Então o evangelho chegou. E como que ele chegou? Ele chegou a partir da técnica de Paulo, lembra de Atos 17? Ele não chega a partir da técnica, ele chega no poder do Espírito Santo. E qual é a evidência do poder do Espírito Santo? Deus está presente, tem evidências claras, tem a mão de Deus nesse negócio. Eu lembro de Atos capítulo 11, quando o evangelho chega a Antioquia, deixa eu só dar esse parênteses aqui, quando o evangelho chega a Antioquia, e aí manda Barnabé para lá para ver o que está acontecendo. E o texto bíblico diz que Barnabé chega em Antioquia, e quando Barnabé chega em Antioquia, sabe o que Barnabé vê? E viu Barnabé a boa mão do Senhor sobre o povo. Amém? Irmãos, não é pedir demais que quando pessoas cheguem nesse ambiente, ou lá na sua casa, a primeira evidência que eles têm é o quê? É o quê? Porque o evangelho é o poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, sabe esse negócio de testemunho? Esse negócio de testemunho não é conversa de pastor para manter a igreja bem. O crente que não dá testemunho, ele é uma ferramenta poderosa na mão de Satanás. E se você esquecer de tudo que eu falar, e é bem provável, deixa eu dizer para você uma coisa. E não esqueça disso. Crente tem que ser gente boa. Estão entendendo? Crente tem que ser? Lá no seu condomínio você tem que cumprimentar o jardineiro. Você tem que cumprimentar a tia do café lá no seu serviço. Ou você muda o seu testemunho no trânsito ou arranca aquele adesivo que está no seu carro. Eu aprendi uma coisa, e a minha esposa sabe disso, e eu estou numa fase de leseira. Eu tive um infarto em dezembro. Dia 9 de dezembro eu tive um infarto. E eu estou numa fase de leseira, assim. Eu estou tomando, esqueci, 8 ou 9 comprimidos por dia. E quando eu saí do hospital, eu esqueci o nome das pessoas. Fiquei assim umas 2, 3 semanas chamando todo mundo de irmão, porque não sabia o nome. E estou meio lerdo no trânsito. Então, eu saindo da garagem assim, do prédio, eu fechei um cara, não vi o cara. Até eu acho que é coisa do diabo, mas disse que o cara passou lá do lado. Sabe o que eu aprendi no trânsito? Se o cara me fechar, eu vou abrir o vidro e vou colocar com a mão assim e falar, desculpe, perdão. Perdão. Eu já separei membro da igreja no trânsito de briga. E aí, quando eu cheguei para separar, ele falou, você viu, pastor, o que ele fez? Eu não vi nada, eu estou vendo o que você fez. Sabe por que às vezes as pessoas não creem que o evangelho é Jesus? E que a gente está chegando no poder do Espírito Santo? Porque a gente não tem evidências na nossa vida que o evangelho chegou. Que o evangelho chegou. Quem tem ouvidos para ouvir? Mude seu comportamento. Porque um crente com um bom testemunho é uma ferramenta de evangelismo numa igreja que você não faz ideia de como é uma bênção. Então Paulo está dizendo assim, o evangelho chegou, e chegou como? Chegou no poder do Espírito Santo. Continua, vamos continuar aqui, estão comigo? Tá, a primeira palavra qual é? Começa com evan e termina com gélio. Qual é a primeira palavra? E a segunda, poder do Espírito Santo. Qual é a segunda? Então, por que aquela igreja foi uma bênção? Porque Jesus chegou lá. E quando Jesus chegou lá, Jesus transformou aquela igreja. E agora eles viviam no poder do... E o que é o poder do Espírito Santo? É a presença constante de Deus na nossa vida. E aí, quando a gente tem a consciência que Deus, a presença constante de Deus na nossa vida, acontecem alguns fenômenos. Por exemplo, se Deus está presente na minha vida e eu confio nessa convicção no poder do Espírito Santo, eu não vou andar ansioso. Eu não vou andar ansioso. Amém? Amém? Eu não vou andar ansioso. Sabe por quê? Porque Deus está presente.
E tem o outro lado da moeda também. O outro lado da moeda que aconteceu ali com aqueles irmãos é o seguinte: a qualquer momento Deus pode fazer uma coisa nova. Porque é o poder do Espírito Santo. A qualquer momento Deus pode salvar aquele parente seu que você já parou de orar por ele, e eu não sei por que você parou de orar. Porque a Bíblia diz, João vai dizer, que quem convence as pessoas? O Espírito Santo vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do... E por que você parou de orar pelo seu parente? Ah, pastor, eu não quero ele na minha igreja. Ora para ele ir para outra igreja, então. É mais ou menos aquele irmão, né? Deus, transforma o irmão. Deus não transforma e a gente ora assim, Deus, muda esse irmão. Tem tanta igreja em Guarulhos. E a terceira alternativa, Deus promove esse irmão. Por que você parou de orar por aquele colega seu de serviço? Se eu fosse você, quando saísse daqui, entrava no seu quarto, dobrava o joelho, lembrava o nome dele de oração. E não parava de orar pelo nome dele até o dia que o evangelho chega na casa e ele experimenta o que você está experimentando hoje. Amém? Então, quando eu creio no poder do Espírito Santo de Deus, eu não ando ansioso. Sabe por quê? Deus vai cuidar. Deus vai cuidar quando tem 4 filhos. Deus vai cuidar quando tem 1 filho. Deus vai cuidar quando não pode ter filho. Deus vai? Amém? Amém. Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. A presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida nos faz confiantes. Confiantes. Eu não preciso temer o dia do amanhã, porque eu sei nas mãos de quem está a minha vida. Amém. Eu sei, plena convicção, eu sei. E aí eu fico atento, sabe por quê? A qualquer momento Deus pode fazer alguma coisa. E às vezes tem coisa que demora, não é verdade? Às vezes tem coisa que demora. Tem uma irmã na igreja lá, semana passada ou retrasada, a gente fez uma semana de oração por parentes não convertidos e amigos não convertidos. E ela disse para mim, pastor, eu já desanimei, eu estou orando há 28 anos pelo meu esposo. Há 28 anos. Há 28 anos eu estou orando. E eu disse, irmã, você já orou 28 anos, vamos orar, ore mais um ano. O que é mais um ano? Eu fui tentando animar, irmã, mas eu fiquei desanimado. E no fundo eu falei, aquele miserável não toma uma atitude, né? Não toma uma atitude. Precisamos orar, amém? Igreja reformada, busca o Espírito Santo. Amém? Busca o Espírito Santo. Então esse evangelho chegou no poder do Espírito Santo. Mas Paulo continua no texto, coloca lá, irmão, porque sabe como é que é a minha situação de avô, né? No poder do Espírito Santo e em plena o quê? Plena o quê? A palavra que Paulo usa aqui, a plena convicção, ele vai dizer o seguinte, eu tenho uma certeza lá dentro do meu coração. Eu tenho uma certeza, e aqui é interessante, Paulo, essa expressão, ela tem 2 aplicações. Ela diz, eu tenho uma certeza dentro do meu coração. E qual a certeza? A certeza é que eu sei em quem tenho crido, e eu sei o que Deus mandou eu fazer. Eu tenho uma convicção de fé, e eu sei o que eu vou fazer. É mais ou menos o seguinte, eu sei o que eu creio, e eu sei o que eu devo fazer. Mas também pode ser aplicado assim, eu sei onde Deus me mandou fazer o que eu preciso fazer. Dá para entender? Então Paulo está dizendo assim, eu tenho uma convicção. E qual é a convicção? A convicção é que eu tinha que estar em Tessalônica. Eu tinha que estar, porque Deus ia fazer grande, porque o evangelho ia chegar ali, amém? O evangelho ia chegar. Então sabe essa convicção? Eu creio. Há um tempo desse atrás aí começou uma... E a internet é assim, toda semana tem um escândalo, você já reparou? Vamos ver qual vai ser o da semana que vem. Vamos ver o que vai acontecer, né? Tem AUE, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Alguém disse assim para mim, e o que você acha desse negócio da AUE? Eu falei, vamos esperar a semana que vem, porque a semana que vem pode surgir um babado novo. Né? Pode ser mais interessante do que esse aí, tá bom? Então, olha só, não é essa convicção de internet, que todo mundo é magro, bronzeado e bonito. Não é essa convicção de internet. Nós precisamos ter uma convicção. E qual é a convicção? Quem é Jesus para nós? Nós precisamos ter a seguinte convicção, o dia que eu encontrei Jesus como meu Salvador, eu tenho a vida eterna, e ninguém pode me tirar das mãos de Deus. Convicção. Eu tenho a seguinte convicção, a sua empresa te demitiu, Deus o livre, tomara que não aconteça isso, mas vai que aconteça. Eu não preciso ter desespero, sabe por quê?
Eu sei em quem tenho crido, eu vou levantar cedo, eu vou procurar, eu vou me aperfeiçoar e Deus vai suprir a minha necessidade. Convicção. Convicção. E aí surgiu na internet um tempo desse atrás que a gente não podia mandar filhos para a universidade. Porque lá eles iam perder a fé. A questão não é a universidade. A questão é que a igreja brasileira, ela vive uma crise de convicção. A gente não tem convicção. Vem o primeiro probleminha, a gente fica o quê? Aqui não acontece isso, mas lá em São José aconteceu. Aqui todo mundo. Aqui não acontece. Lá o cara tem um probleminha, ele continua na mesma academia, tendo conta no mesmo banco, fazendo o mesmo happy hour com a turma que ele faz, mas vem um problema, ele deixa de ir aonde? Na igreja. Eu disse, não, a menina está gravando ao vivo? Não, a menina é uma bênção na igreja. É uma bênção. É uma bênção. A menina é uma bênção. Eu vou trazer ela aqui para dar um testemunho. Terminou o namoro. Terminou o namoro. Ficou no mesmo emprego, na mesma academia, com os mesmos amigos. Qual ministério que ela abriu mão? A igreja. Crise de convicção. Crise de convicção. Não tem o quê? Convicção. Paulo está dizendo assim, o evangelho chegou. E ele chegou no poder do Espírito Santo. E agora eu tenho o quê? Qual é a convicção? Eu sei em quem tenho crido, eu sei o que eu devo fazer, e eu sei quem vai me amparar. É isso que Paulo diz. É isso. E aí quando isso acontece, não tem sacrifício. Não tem sacrifício. Sabe por quê? Tudo é uma bênção, amém? Amém. Tudo é uma bênção. E aí, eu já estou caminhando para o final. Deixa eu te contar uma história desse negócio de sacrifício. Essa convicção. De quando eu tenho convicção, nada vai me abalar. Sabe, irmãos, às vezes a nossa vida está um perrengue. O Zé Machado, ele tem uma ilustração que ele diz assim, de vez em quando a gente é igual o pato na lagoa. Você lembra dessa história? A gente é igual, já viu o pato na lagoa? O pato vai em berço esplêndido. Mas como é que está o pé dele lá dentro da água? A pata. Às vezes a gente vê uns irmãos bonitinhos, cabelo bem feito, quem tem. Mas mal a gente sabe o que esses irmãos estão passando. Qual é a luta desses irmãos. Então, de vez em quando a nossa vida está assim. E a vida de Paulo não estava fácil. Não estava fácil. Os ventos não eram favoráveis. E ele estava se sacrificando, ele estava dizendo, eu tenho uma convicção. Qual é a convicção? Eu sei quem tenho crido, eu sei onde Deus me colocou e eu sei o que eu preciso falar. Convicção. 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 Tem uma história do pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, e ele conta a história da dona Lourdes Sotota. E dona Lourdes Sotota, eles eram... Já contou essa história aqui? Não. Não, né? Vai me enganar não, hein? Dona Lourdes Sotota, eles eram da Igreja Batista, são da Igreja Batista Missionária em Itoporanga, no sertão da Paraíba. Isso é uma história verídica. E aí, naquele sertão da Paraíba, existia uma igreja, a Igreja Batista Missionária, que tinha um programa de rádio. E o programa de rádio atrasou as parcelas. E o pastor foi um domingo para a igreja e disse o seguinte, irmãos, o programa de rádio vai acabar. É aquele programa de rádio, se você já foi no interior do país, você sabe como é valioso um programa de rádio. Aquele programa de rádio atingia mais ou menos 40 mil pessoas no interior da Paraíba. Imagina um negócio desse, perto de Itoporanga. E aí eles falaram assim, o programa vai acabar, a gente não tem como pagar. E aí alguém da igreja disse assim, vamos fazer uma campanha. E o pastor chegou no púlpito e disse assim, nós vamos fazer uma campanha, e a campanha é dê o seu melhor para Deus. Dê o seu melhor para Deus. E fez a campanha. Acabou o culto, Sortota e a dona Lourdes foram embora para a terra deles, era mais do interior ainda, eles eram meieiros. Meieiros no interior é quem trabalha a meia na terra.
Ele planta a terra e quando colhe da terra, divide a metade entre o dono da terra e a outra metade para ele que mora lá e trabalha. O Sr. Tota e a dona Lourdes eram meieiro. E eles foram embora, 7 quilômetros. E quando chegou em casa, a dona Lourdes dobrou o joelho e falou assim, o que eu tenho de melhor? E eles criavam galinha caipira. Eles eram muito pobres, e eles tinham um galo. E deu um estalo na dona Lourdes e ela falou assim, o galo. E ela falou, Tota, o nosso melhor que a gente tem é um galo. Vamos dar o galo para a campanha. E o Tota falou, você é doida, mulher. É a única coisa que a gente tem, isso aí que faz procriar, é isso que a gente tem, nós não vamos dar isso. Nós vamos dar. No outro dia cedo, a dona Lourdes botou o galo na sacola e foi para a cidade. Quando ela chega na cidade, ela encontra o pastor da Igreja Batista Missionária de Itoporanga. Ela entrega a sacola com o galo para o pastor. O pastor olha para aquilo, quer dar risada. Imagina um irmão chegar aqui e dar um galo. Ele olha e fala, o que eu vou fazer com esse galo? Mas ele foi educado. O pastor não pode maltratar a ovelha. E ele disse assim, muito obrigado, irmã. Muito obrigado. Orou com aquela irmã voltou, ele entrou para dentro de casa, olhou para a mulher dele, o que eu vou fazer com esse galo? O filho do pastor virou e falou assim, boa história, pai, vamos botar na internet. Naquela época era e-mail, estou falando de 2002. Ele botou um e-mail, escreveu para um monte de pastor no Brasil. Esse e-mail chega para o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Quando chega lá no pastor Jeremias, chegou num sábado à noite. Ele estava revisando o sermão, caiu na sua caixa de e-mail. Ele lê o e-mail e aquilo fala ao coração dele. E quando fala ao coração dele, ele vai na igreja no domingo de manhã, no primeiro culto, e diz, irmãos, os irmãos de tal lugar, estão passando por necessidade, nós vamos levantar uma oferta. Levantaram uma oferta, e quando levantaram a oferta, levantaram o suficiente para 1 ano de programa de rádio. Então Jeremias ligou para o pastor e falou assim, pode dizer que nós vamos pagar essa conta e vocês têm 1 ano de programa de rádio de graça. Mas o Jeremias ficou com aquela história, não do rádio, mas do galo, na cabeça. E aí o Jeremias ele foi pregar na Igreja Batista, na Igreja Vida Nova em Toronto, no Canadá. E Deus falou ao coração dele e disse, aonde eu for, eu vou contar essa história. E ele foi pregar na Igreja Vida Nova em Toronto, e quando ele chegou na Igreja Vida Nova em Toronto, ele pregou, e quando acabou a mensagem, o irmão da igreja procurou o pastor Jeremias e falou assim, eu queria conhecer a dona Lourdes Sotota. O que eles precisam? O pastor Jeremias falou, eles precisam de uma geladeira, eles querem vender chup-chup, aqui chama chup-chup? Geladinho, né? Essas coisas, né? Eles querem ser empreendedores, querem vender geladinho. Esse irmão da igreja de Toronto falou, diga para eles que eu vou mobiliar a casa deles inteira. O pastor Jeremias desceu um pouco, foi pregar nos Estados Unidos, foi em Boston. Quando ele chega em Boston, ele prega e ele conta a história do galo. Convicção. Ele conta a história do galo. E quando ele conta a história do galo, um dos irmãos da igreja chegou e disse assim, me diga uma coisa, essa dona Lourdes Sotota, eles são donos da terra? O Jeremias, não, eles são meieiros. Explicou o que é ser meieiro. Esse irmão dessa igreja em Boston disse assim, diga para eles que eu vou comprar a fazenda inteira para eles. Jeremias continuou e foi pregar numa igreja numa cidade chamada Newark. E quando ele chega naquela cidade chamada Newark, ele está ali pregando e ele conta a história. Existia um agrônomo no auditório. E depois do culto, esse agrônomo no auditório procura o pastor Jeremias e fala assim, pastor, conta mais sobre esse casal. O pastor Jeremias contou mais sobre o casal e falou, só que eles estão no sertão, lá é complicado. Esse irmão, esse agrônomo virou assim, diga para eles que eu vou furar poço artesiano e eu vou desenvolver tecnologia na área deles. Alguém estava na igreja e alguém do The Washington Post, que depois se tornou um jornalista da Christian Today. Essa reportagem, esse caso rodou o mundo. Rodou o mundo. Rodou o mundo. A última notícia que eu tive é que os filhos do Sotota ganharam uma bolsa numa universidade. Um galo. Um galo. Convicção de que Deus está falando. Convicção de que é Deus que está falando. E se Deus está falando, eu devo obedecer. Um galo. Um galo. E aí eu queria encerrar com vocês. Tem algumas coisas que depois você me convida de novo. Eu vou até deixar uma oferta aí. Olha só, faça pressão nele para ele me convidar. Baixa assinado. Deixa eu dizer uma coisa.
de tudo que eu falei nessa manhã, qual galo que você tem para oferecer ao Senhor nessa manhã? Qual galo que você tem para oferecer? Convicção. Convicção de que Deus falou. De que eu estou no lugar que Deus mandou eu estar. E que eu estou falando aquilo que Deus ordenou que eu falasse. Louvado seja Deus. Vamos fazer a revisão da mensagem? Vamos lá? Essa igreja se tornou 3 alternativas. Um problema, uma desgraça ou modelo? Qual? Modelo. Modelo. E aí a gente pode olhar para ela, amém? E aí Paulo vai dizer o seguinte: chegou alguma coisa em vocês, e não foram os meus argumentos. O que chegou até vocês foi o Evangelho, amém? E o Evangelho, de acordo com Romanos capítulo 1, é quem? Jesus Cristo. Fale menos de você. Fale menos desses políticos. Augusto Nunes vai dizer que defender político no Brasil é como ter uma crise de ciúme dentro de um prostíbulo. Fale menos do seu time. Conte menos vantagem. Fale mais de Jesus. Porque o Evangelho precisa chegar lá no seu ambiente de trabalho. O Guarulhos pode ser transformado. Quando o Evangelho chega, os ídolos são derrubados. Mas não chegou de qualquer maneira, Paulo vai dizer. O Evangelho chegou no poder do Espírito Santo. Chegou no poder do Espírito Santo. E quando o Evangelho chega no poder do Espírito Santo, tem evidências claras na nossa vida que o Evangelho chegou. E aí a gente não anda ansioso e a gente fica na expectativa que a qualquer momento Deus pode fazer alguma coisa. Porque John Knox vai dizer o seguinte: o que é o poder do Espírito Santo? É a presença constante de Deus na nossa vida. Então não entre em desespero, tenha calma, porque Deus está presente, Deus está nisso. E aí a gente acaba dizendo o seguinte: Paulo está dizendo, e chegou em convicção. Convicção. Qual é a convicção? Eu sei em quem eu creio, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei para onde eu vou e eu sei o que eu devo falar, porque o Evangelho chegou na minha casa. E aí você precisa decidir qual galo que você vai entregar. O que você vai entregar para o Senhor. Queria que você fechasse seus olhos. O que Deus está dizendo para você entregar nessa manhã? Talvez é um comportamento inadequado que não corresponde com a fé. Talvez é uma incredulidade de que Deus está demorando para transformar um parente seu. Talvez quem você divide a cama. Talvez uma angústia, uma amargura que está dentro do seu coração. O Evangelho chegou, irmãos. O Evangelho chegou na sua casa. Louvado seja Deus por isso. E não tem algo impossível a Deus. De repente, Deus faz algo que está demorando. Deus tem poder para isso. Busca ao Senhor, busca ao Senhor. Mas você não pode perder a convicção. O que você está fazendo aqui, em quem você crê e para onde você vai. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.